usar o fone ou não precisa? Não. Tá bom. Primeira hora, espera acabar. Tem até o orçamento dela. Olha lá. Um pouco da história do Porto. Um pouco da história. Olha aí, legal. Ontem nós tivemos a audiência pública de prestação de contas dentro do último quadrimestre e do fechamento da gestão. Então, graças a Deus, fechamos tudo da melhor forma possível. Todas as contas aprovadas. E com mais dinheiro do que nós entramos e com o maior investimento da história. Graças a Deus. Se você quiser usar o fone, fique à vontade. Não, prefiro sem. Não perder a concentração. Vou deixar o próximo já. Muito bem, ouvintes, como toda quarta-feira, 1h30, nós estamos aqui com a nossa entrevista semanal no nosso programa Acabou-se a Buia. Na técnica, o nosso amigo Christopher Rodrigues Paes e na presença hoje do prefeito do Porto Amazonas, o prefeito reeleito, né, o Elias Jocido Gomes da Costa. Daqui a pouco o senhor vai falar, mas hoje nós temos uma coisa aqui, o futuro prefeito do Porto Amazonas e o atual prefeito do Porto Amazonas, né? Certo? Então, ó, ele vai prometer que vai fazer campanha para você, mas só depois ele ser eleito e reeleito várias vezes, né? Então, na Rádio Cruzeiro do Sul, nossa rádio comunitária de Palmeira, 98.3, assista ao vivo no Facebook, nosso Facebook também você pode fazer perguntas, é Cruzeiro FM 98.3, pelo Instagram, @Cruzeiro98.3FM, e pelo WhatsApp, perguntas. Alô, pessoal do Porto Amazonas, mandem perguntas aí para o nosso prefeito. 998 49 5101. 998 49 5101. Muito bem, então o nosso entrevistado, o prefeito Elias Jocido Gomes da Costa, ele nasceu no Porto Amazonas, é de família tradicional da política lá no Porto Amazonas, o tio dele, Leonardo, foi prefeito, o pai dele foi vereador, né? E então ele é filho de Luiz Gomes da Costa e Bárbara Viatroski da Costa, casado com Dircilene Martins Gomes da Costa, pai de duas filhas, Gabriela e Fernanda. Tem lá uma garrucha lá? 212. 212. Então, cuidado, pessoal, qual é a idade delas? Uma de 16 e outra de 20. Opa, exatamente na idade, né, da adolescência, né, da idade que começa a namorar. Né? Então, ele estudou na Escola Estadual Olívio Beliche e no Colégio Estadual Coronel Amazonas. Fez Ciências Contábeis pela Unicentro e Inati. Foi aprovado no concurso como investigador da polícia, trabalhou na Lapa e região, né, como investigador, foi professor de administração, professor de que disciplina? Sim, contabilidade. Contabilidade, certo. E, além disso, foi diretor, né, no Colégio Estadual Coronel Amazonas. Né? Daqui a pouco a gente vai falar também por que Porto Amazonas é chamado de Coronel, chamado de Porto Amazonas, né? Devido ao Coronel Amazonas, né? Que foi o primeiro a conseguir uma rota no Rio. Depois de 3 anos, o navio começou a fazer do Caicanga até Porto União, né? Onde houve essa navegação, né? levando um monte de coisas, de mercadorias, e trazendo um monte de mercadorias, entre outras, erva mate, madeira e outras coisas. Né? O prefeito é reeleito, né, pelo PSD, né, não saiu, ficou no partido. Né? Quantos votos você teve agora? Você teve 1.709 votos no anterior. 2.222 votos. Isso representa aí mais de 20% a mais de votos. Então, significa que a administração foi reconhecida pela população do Porto Amazonas. Né?
cuja população, né, o Porto Amazonas tem 77 anos. Né, ele foi emancipado politicamente e fazia parte do município de Palmeira. Né, então a área foi definida como Porto Amazonas em 10 de outubro de 1947. População em 2022, segundo o IBGE, é 4.098. Deve ter mais, né? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, meu amigo Christopher. Boa tarde, né? Palmeira, Porto Amazonas, a toda a região. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e muito bom, né, poder estar aqui, né, contando um pouco da nossa história, contando um pouco dos nossos projetos em Porto Amazonas, né? É uma honra. Mas Porto Amazonas, né, segundo o censo do IBGE, na época, inclusive, nós estamos com uma contestação em cima desses números, devido hoje, nós atendemos só na parte do SUS mais de 6 mil pessoas cadastradas. Né? Então, tem uma divergência de dados, de informações. Uma leve divergência, talvez mais de 50%. Sim, na época eles apontaram que tinha mais de 400 residências fechadas, bem na época ainda onde nós estávamos no auge das obras da usina, né, Lúcia Quirubim, e também das obras... Que já foi inaugurada, né? Que será inaugurada em 3 de abril. Ah, vai ser inaugurada, mas ela já está em funcionamento. Ela já está pronta, mas a inauguração, né, e o início da operação é a partir de 3 de abril. Né? Então, algumas divergências nos números, mas Porto Amazonas, graças a Deus, está em um novo momento. Opa, então, é bom ter uma pessoa otimista quando assume um cargo de maior responsabilidade no município. O Altamira aqui também é bem otimista. Né? Então, a área territorial do Porto Amazonas, 186 mil quilômetros, a densidade, segundo 2022, é 21, quase 22 habitantes por quilômetro quadrado. Tá, e a produção agrícola de Porto Amazonas é relevante, mais de 5 mil hectares de soja, mais de 1.500 hectares de milho, e a produção tradicional, ela faz parte dos municípios que são produtores reconhecidos aí da maçã, não é? E, tradicionalmente, 39ª Festa da Maçã? 38ª, vamos para a 39ª, então, provavelmente ano que vem, né? Certo, então tá. 38ª Festa da Maçã, né? Tem vários produtores lá no Porto Amazonas, né? Além de maçã, também outros frutíferas. Né? Porto Amazonas faz divisa com a nossa Palmeira, com Balsa Nova e com a Lapa. Né? É difícil administrar um município relativamente pequeno, mas em área não é pequeno, não. Tem municípios que tem muito menos que isso. Sim. É interessante, essa é uma pergunta que muitas vezes fazem, né? E o que a gente pode dizer, Eduardo? Se comparar Porto Amazonas com uma cidade maior, Palmeira, ou seja, Ponta Grossa, tem-se uma ideia, né, que seria muito mais fácil. Mas o que acontece? A falta de estrutura, né, o número por exemplo, de funcionários, ele é proporcional. E com isso a gente tem uma falta, né, vamos dizer assim, uma estrutura bem menor que qualquer outra cidade maior que pode ser, aí vamos dizer assim, delegado poderes e obrigações, né? Tem quantos funcionários? Nós estamos com aproximadamente 250 funcionários, né? E estamos agora em fase de concurso, né? Então, nós temos muito ainda para estruturar, né? Então, tem alguns setores que nós temos... Em quais áreas mais? Nós estamos abrindo hoje, né, o concurso principalmente para o magistério, para professores, certo, mas também... Então, em fase de construção do novo CEMEI, né? Exato. Educação infantil. Educação infantil. Centro de educação infantil. Isso. Falando um pouco, né, você abordou um assunto assim bem interessante, contou um pouco da história de Porto Amazonas, iniciando lá pela história dos vapores e da navegação. Porto Amazonas passou por alguns momentos difíceis na história, né, quando... Dois momentos principais que eu vejo. A finalização ali, quando acabou ali o transporte através dos vapores, né, que saiu fora do município, e também a retirada aí da estrada de ferro. Então foi um momento difícil do município, onde chegou a ter aí menos de 3 mil habitantes na época. Então teve que se reestruturar na economia.
Então, na década de 1980, 1970, quando começou o plantio de frutas, né, principalmente a maçã entrou, né, se tornou aí o segundo maior produtor de maçã do estado do Paraná, houve essa reestruturação, e com isso a economia melhorando, né. E daí, aí cerca de mais de 40 anos que o município tinha, como foi citado aí, a questão da agricultura e da fruticultura, né, fazendo a diferença. Hoje, né, como você comentou, somos muito otimistas, estamos muito otimistas, e estamos passando por um novo momento, né, muito bom da economia e de futuro em nossa cidade. São dois empreendimentos aí que provavelmente vão render ICMS para a prefeitura, que é a usina hidrelétrica, deve render um pouquinho. Ela a retomada 3, até a retomada do pedágio. Exato. E a fábrica de ração, a Premier PET, né? Isso. A Premier PET, ela além de empregos, naturalmente. Ela tem hoje mais de 400 empregos, né, dentro do município. Ela foi até o município pelo incentivo do Invest Paraná. Então, a partir do segundo semestre desse ano, ele começa a retornar, né, gradativamente o ICMS para o município. Então, começamos o retorno a princípio são os 400 funcionários ou uma parcela né? Uma parcela de Palmeira e tal, mas de toda a região. Que eles vão gastar o dinheiro, uma parte do dinheiro no município. Então, de qualquer maneira, fomenta a economia. Sim, né? sem sombra de dúvidas. E com a construção, como nós comentamos ali, durante a construção da própria obra ali, nós tivemos aí, entra o ISS, mesmo tendo, né, o município fez ali, né, uma lei de incentivo à instalação das empresas, houve esse incentivo a essa isenção do ISS, que é o imposto municipal, né? Mas assim mesmo as empresas terceirizadas, elas acabam, né, gerando e pagando, recolhendo impostos e auxiliando a economia. Então conciliou nosso início da primeira gestão, aí quando iniciou as obras da Premier, como também iniciou as obras aí da usina Lúcia Querubim. Então, né, Porto Amazonas entrou aí por um momento assim que a economia foi alavancada consideravelmente com essas obras. Né? Ali na usina é um investimento de empresários paranaenses, me parece que uma empresa da China, é isso mesmo? Um grupo chinês que investe ali também. Né? E eu sempre brinco, né, que é um limão que nós vamos fazer uma limonada. Então, nós como Porto Amazonense, como amantes da natureza, a gente sentiu muito no início das obras, porque cobriu, né, principalmente ali as corredeiras do Rio Iguaçu e a garganta ali do Caiacanga, que eram pontos maravilhosos do rio que nós perdemos. Mas, né, é o progresso que vem, tem um custo, e hoje nós estamos nos adaptando e reprogramando, né? Como falamos, a economia passou e agora, Porto Amazonas, nós a própria gestão, está focada, né, aí nesse novo horizonte. Então, falando um pouco também de como a gente viu, né, e se preparou para essa mudança. Então, quando nós entramos, Porto Amazonas estava com uma economia assim, muito lenta, né, vinha crescendo muito, muito devagar, e quando nós vimos essa oportunidade de crescimento, nós iniciamos, junto com a Câmara de Vereadores, aí, né, um trabalho de reestruturação do município. Quantos vereadores são no Porto? São 9 vereadores. 9 vereadores. Tá. 9 vereadores. E o senhor tem a maioria da Câmara? Tem. Hoje temos aí 5 vereadores eleitos pela situação, mas eu sempre gosto de destacar, por exemplo, na gestão passada, que nós entramos com um número menor de vereadores, né, mas eu acho que historicamente, a gestão anterior, e eu acredito que essa ainda vai ser melhor ainda, né, nós tivemos assim, durante, né, toda a história de Porto Amazonas, a gestão assim, com a maior tranquilidade, né, e a estabilidade política, sem brigas políticas, sem rixas. Nós encaminhamos, Eduardo, durante a primeira gestão, mais de 180 projetos de lei. Aprovados todos? Desses 180 projetos de lei, não tivemos um voto contrário sequer.
Isso é um trabalho que nós nos Isso é bom ou é ruim? Excelente, né? O porquê disso? Não é que não teve oposição, que não houve debates, que não houve discussões, mas o que o executivo tomou como base? O diálogo. O diálogo diante de todos os assuntos. Então, o que a gente procura fazer? Todos os projetos que a gente é apresentado com mais, a gente vê que vai gerar um pouquinho mais de polêmica. Eu costumo pegar, né, o projeto de lei, com o brinco sempre debaixo do braço, fazer uma reunião com os vereadores e discutir. Qual se sempre, né, um dos motivos também das aprovações é porque sempre são bons projetos, né, que vão trazer sempre benefício para a população. E eu sempre digo também, ninguém é dono da razão. Então a gente discute, não, existe alguma divergência, existe uma sugestão melhor, a gente pega o projeto, retira, faz as adaptações, procura fazer com que fique ele da melhor forma possível, que possa realmente trazer benefício de forma geral, dentro da legalidade, dentro da moralidade, né, e que possa trazer benefícios. Sempre dentro da legalidade, moralidade, transparência. Exatamente, com isso a gente pode ter essa estabilidade. E como eu digo, não é que não houve alguns momentos de discussões em alguns assuntos. O que você destaca na sua gestão anterior? Por exemplo, nós iniciamos com uma reestruturação do município. Quando eu entrei, estava sendo... uma reestruturação administrativa? Administrativa e também da parte de toda a parte, por exemplo, o plano diretor estava sendo reformulado quando nós entramos, ele estava praticamente pronto, e a gente se deparou com um plano diretor que ele estava reduzindo, por exemplo, o quadro urbano da cidade. E o que a gente viu? Não, a gente vem, né, com uma bandeira de crescimento, de desenvolvimento, e a gente tem que ter planejamento, né, olhando para um futuro, né, aí um projeto mais a médio e longo prazo. Então nós fizemos o quê? Nós refizemos uma boa parte do plano diretor, expandimos o quadro urbano e com isso viemos com algumas reestruturações importantíssimas. Por exemplo, Porto Amazonas, né, como a grande maioria conhece, ele se formou ao lado do Rio Iguaçu. Então as ruas se formaram ali, ruas que não foram projetadas, que têm problemas com enchentes, né? A grande maioria do quadro urbano está na área alagadiça, e a gente começou essa reestruturação. Eu acho que o maior feito da nossa gestão anterior, com o apoio dos vereadores, foi a abertura, né, onde nós estamos aí com 70% das obras já em andamento, da Avenida Ivo Mesati, onde ela expandiu o quadro urbano, está abrindo, né, uma avenida com mais de 22 metros de largura, larga, ampla, para dar acesso a toda a zona, toda a área rural, como também abrindo oportunidade de expansão. Isso com calçamento, iluminação, asfalto, tudo. Ela tem a projeção, ela tem, na parte interna da avenida, ela tem uma ciclovia, toda arborizada, com iluminação. São aproximadamente 2.000 metros, 2 quilômetros. Nesses 2 quilômetros ela tem somente 2 rotatórias para que haja segurança para pedestres e principalmente para ciclistas. Nesse canteiro central ele é formado todo com ciclovias, tudo dentro ali com, né, nas normas aí que tem prevendo já acessibilidade, e com isso uma reestruturação também, né? Então, além dela dar todo o tráfego que vem do interior do município, hoje ele passa por dentro da cidade, né, pelas ruas estreitas. Então nós temos grandes problemas, e com o aumento agora nesses últimos anos, hoje o movimento, acho que todo mundo que visita Porto Amazonas constata, né, que realmente hoje o Porto está com um outro ritmo, uma outra pegada, com um aumento, né, de todo ali o fluxo. Então era básico a gente ter um acesso desviando toda a produção agrícola, né, por fora da cidade. Então essa avenida principalmente era acessar a rodovia, sim, mas também interligar, resolvendo o problema das enchentes, porque quando alagava, a cidade ficava dividida, ela era alagada ao meio e não tinha acesso dos dois lados da cidade. Então nós resolvemos o problema da acessibilidade, a questão, né, de expansão do quadro urbano,
e também já trazendo a mobilidade, trazendo a possibilidade das ciclovias, né? E vai aprendendo aí, interligando, né, o bairro Vila Reis, que é o maior bairro que temos na cidade, com a parte central da cidade, onde está lá a Praça Central, a Prefeitura, a Câmara, né, o pronto atendimento. Certo. Então, interligando todos esses pontos. Certo. O orçamento previsto, naturalmente, que nunca é realizado, 36 milhões, é suficiente para... Nós vamos falar das suas ideias para esse novo. O que acontece? Porto Amazonas vem melhorando a receita, né, graças a Deus, e ao apoio do nosso contato político. Mas um destaque que eu coloco aqui, Eduardo, Porto Amazonas, em 2020 e 2021, ele tinha em média 3 milhões de obras. O ano passado nós fechamos com 45 milhões em obras. 45 milhões em obras? De 3 foi para 45 milhões em obras. O que são essas obras exatamente? O que foram, o que estão sendo? Infraestruturas, né, avenida. Nós fomos o primeiro município do estado do Paraná a ser contemplado com o projeto Asfalto Novo, Vida Nova do governo do estado. Fomos o primeiro município a apresentar todos os projetos e assinar, iniciar e concluir. Inclusive, nós estamos fazendo gravação hoje para ser lançado esse material para o governo do estado. Porto Amazonas foi o primeiro a concluir. Então nós temos... Primeiro a receber e o primeiro a concluir. Então nós temos aqui também investimento lá, como se comentou, um novo CEMEI, que depois de 75 anos nós conseguimos recursos. Estamos em reforma do pronto atendimento, estamos construindo CRAS, estamos construindo um museu, estamos reestruturando as partes lá turísticas da cidade. Esse museu vai ser um museu histórico, geográfico? Histórico, né? Então a gente quer preservar e conservar, né, tudo que nós temos dentro da história. Me parece que o meu microfone está com algum defeito aqui. Hein? Tá meio baixo. Alô? Tá, já resolvemos, né? Enquanto isso, nós vamos falando aqui, certo? Inclusive, vamos fazer uma primeira pergunta que já chegou aqui. Como é que está o som aí? Tá, então tá bom. Tem uma pergunta aqui, vou fazer as duas juntas, que elas têm a ver uma com a outra. Vamos lá. Do Marcos Dombrowski, do Rocio 1, como aproveitar o rio para gerar renda. E do Roberto Libratoski, prefeito, você não acha que o Porto Amazonas tem vocação para ser um grande polo turístico, uma grande Vitimarsum? Então, esse é o maior projeto, né, que nós temos, e Porto Amazonas tem a vocação para o turismo, só que nunca havia sido, nunca foi focado nisso, e esse hoje é a maior bandeira. Então, o que acontece? Nós temos uma natureza maravilhosa. Só tem um problema, a questão da poluição do rio, né? Eu quero lhe perguntar depois, se o senhor não pensa em processar os municípios da região metropolitana de Curitiba, que são municípios da bacia do Rio Iguaçu. Estamos trabalhando juntos para resolver esse problema. Então o já que não acontece, era sem tempo, né? Porto Amazonas, como eu falei, né, tem lindas paisagens. Nós tínhamos problemas de acesso a alguns pontos principais, né? E como nós falamos agora com a formação da barragem, da usina, né, Lúcia Quimbim, se formou o lago, né? Esse lago ele tem mais de 7 quilômetros de distância, com mais de 500 metros de largura. Então nós estamos falando de mais de 3 milhões de metros quadrados de lago. Esse lago ele está formado ali a cerca de 7, 8 quilômetros para cima, rio acima de Porto Amazonas. Certo. E com essa visão, com esse grande projeto da parte turística, vendo toda essa possibilidade, como eu falei, além de toda essa questão de ter todas essas belezas naturais, nós estamos muito bem localizados. Aí é 80 quilômetros de Curitiba e é 60 quilômetros de Ponta Grossa, né? E em cima desse trabalho, sempre com o amor, né? Nós temos ali, nós temos no DNA o Rio Iguaçu, né? A gente sempre procurando, vendo isso também como ali é uma forma, e a gente sempre levantou uma bandeira da exploração de forma sustentável para que gere mais emprego, renda e oportunidade. Com a formação da barragem, nós criamos, né, então, de frente com esse lago, junto com a Câmara Municipal, né, eu
nós elaboramos um projeto de lei, qual foi aprovado pela Câmara de Vereadores, e nós criamos, né, uma área de interesse turística em Porto Amazonas. Certo. Essa área... E tem a ver com o parque que a Universidade Federal planejou? Exatamente. Com recursos da multa da Petrobras? Tudo junto, né? Então, nós criamos essa área de interesse turística. Essa área ela é 1,5 vezes maior do que o quadro urbano. Certo. Nós já temos 2 grandes projetos da área privada, que serão feitos loteamentos, condomínios, né? Assim como resorts de altíssimo padrão. Um dos maiores campos de golfes do Brasil será feito, implantado em Porto Amazonas, assim como toda a estrutura ali que está próxima ali, por exemplo, a Ponte dos Arcos, que é uma das belezas naturais e arquitetônicas, né, da região. Então, nós estamos com um grande projeto. O pessoal vai ter acesso a essa área da usina, do lago? Do lago, da hidroelétrica. Então, é todo um projeto muito elaborado e agora que está sendo, vamos dizer assim, tanto a iniciativa pública como privada viram aí a possibilidade de investir, né, e crescer, né, desenvolver com essa possibilidade. Então, nós temos, por exemplo, o Aras Valente, que vai transformar toda a sua fazenda, são mais de 300 hectares, né, em resorts e condomínios. Também temos a fazenda lá, Caiacanga, que também serão 100 hectares de loteamentos de frente com o lago, além de restaurantes e pousadas que serão instaladas ali. E enquanto isso, né... Quanto é a área do lago? O lago, ele dá aproximadamente 7 quilômetros de extensão por 500 metros de largura. Então, são mais de 3 milhões de metros quadrados. Certo. Então, com todo esse planejamento, quando nós entramos também, estava se discutindo, depois foi em 2000, houve aquele derrame de óleo da Petrobras, sim, né? E esse dinheiro ficou, né, suspenso pela Justiça Federal, e em 2022... Foi mais de 1 bilhão em multas para a Petrobras. Sim. Quando nós vimos que isso ia ser discutido, Porto Amazonas não havia sido nem incluído no rateio desse recurso. Nós pegamos, né, dentro de uma publicação, de uma audiência pública, e nós se armamos, né, com papéis, documentos e tudo mais, e fomos nessa audiência pública. E lá nós insistimos e conseguimos ter voz, né, e vez, e conseguimos apresentar isso ao Ministério Público Federal e ao Juiz Federal, de que Porto Amazonas foi impactado. Porto Amazonas é um exemplo de preservação, e Porto Amazonas hoje, o Rio Iguaçu, ele vem morto ali até Balsa Nova, e ele ali, através das corredeiras e de todos os afluentes que tem ali a partir de Balsa Nova, Rio Papagaios, o rio ali, ele renasce, ele ressurge. Tanto que temos, né, uma grande quantidade de peixes, a vida aquática ali é maravilhosa, né? Mostrando tudo isso, apresentando isso, nós fomos o único município que foi contemplado com 2 projetos, 2 parques, com recursos para 2 parques. Um parque na área central, um parque urbano, que vai pegar desde a parte lá do antigo cais, ali a parte da Biquinha, interligando onde nós compramos uma outra área, uma área a prefeitura, né, nós adquirimos na gestão anterior, foram 42 mil metros quadrados na área central, uma parte que é a lago, onde nós já começamos a construir um lago ali, artificial, onde vai ter pistas de caminhada interligado com o Rio Iguaçu. Vai ser um lugar magnífico, que vai ter ali mais de 60 mil metros quadrados de parque. Certo. Esse é um dos projetos do Parque Urbano, que inclusive, na semana passada, estivemos em Foz do Iguaçu, em reunião com o secretário lá da CIDEST, né, o Everton de Souza, e também com o presidente Scrocar. Nós já avançamos e será feito aí o primeiro convênio desse parque, e provavelmente ainda esse mês já estaremos licitando. Esse parque vai ser investido quase 4 milhões de reais nesse parque. E o segundo parque todo ele financiado por essa multa, esse dinheiro da Petrobras. Uhum. Então é voltado à recuperação das áreas da PP e dos afluentes, né? E também voltado a esse turismo rural. E, Eduardo, o maior projeto que nós vamos ter vai ser o projeto da Ponte Preta.
a maior até importante do que o da Prainha, que será a praia artificial do Frente Polar. O Parque da Ponte Preta... vai ter uma prainha artificial. Vai ter uma praia artificial ao lado. Com acesso a todo o público. Com acesso público ao lago, que já está garantido, já temos, se perguntou dos acessos, já temos... Eu frequentei a prainha lá de próximo a Foz do Iguaçu, a de Foz do Iguaçu e a da cidade ao lado, esqueci, eu não me lembro o nome. É uma delícia uma prainha de água doce. Esses projetos são magníficos. Esse projeto, né, como dizia um perito criminal lá, vamos por partes, né? Na parte ali da Ponte Preta, esse é um parque que não tem nada parecido na região. Nós fizemos um convênio com o prefeito, com a prefeitura da Lapa. Então nós temos ali, né, dentro ainda do quadro urbano, uma antiga ponte que ligava, onde passava a estrada de ferro por cima, uma ponte que a gente chama de Ponte Preta, onde passava a estrada de ferro. Estava dentro de uma propriedade particular. Na gestão, quando nós entramos na gestão anterior, a gente acabou descobrindo que essa ponte ainda não tinha dono, vamos dizer assim, e nós embarcamos para Brasília e lá nós conseguimos, né, a doação pelo governo federal para o município. Hoje essa ponte é do município. E agora nós... Essa ponte ela passa por cima do Iguaçu ou do rio do Por cima do rio Iguaçu, né? Na qual localidade? Ali dentro do quadro urbano, ali na Sul América, a gente diz ali, no bairro Sul América. E o que nós fizemos? Então liga Porto Amazonas a lá. A lá. E em uma conversa, um bom debate com o prefeito Diego Ribas Alap, que daqui a pouco o senhor continua. Meu amigo. Tá. Então, como sempre, nosso apoio cultural é o Supermercado Franco, o maior supermercado de Palmeira, onde é gostoso de comprar. Vai lá conversar com a família do Franco, vai lá se divertir, vai lá fazer tua apostinha, comprar um remédio, comprar um presente, né? Comprar um vinho lá no supermercado, aquela carne gostosa, de vez em quando tem porco moura também, né? Todo dia tem uma oferta. O supermercado Franco é uma delícia, tem 2 estacionamentos, ou um completamente coberto, você não vai tomar chuva nenhuma. E também só a alegria de estar com os funcionários, os colaboradores do supermercado, sempre muito bem atendido, né? Um supermercado de alta qualidade. E Laboratório Clínica Correia e Moraes, né? Onde você faz um laboratório que é certificado pela rede de laboratório do Brasil, é um laboratório que recebeu o ISO, né? Como qualidade, um laboratório de altíssima qualidade. E também tem a clínica onde tem vários equipamentos e vários médicos, né, de várias modalidades da medicina. Muito bem. Vamos então continuar aqui com o nosso prefeito, mas antes nós vamos ouvir agora. Continua gravando, só que agora só sai na rádio. Então, tá muito bom, viu, prefeito? Eu vou pedir para você falar mais sobre o museu. É um pedido do Valdir, ele tem especialidade, ele criou o primeiro museu do cemitério do Brasil. Ele foi secretário de Cultura aqui. Sim, isso é importante. Isso, sim. Tem que ser hoje, por exemplo. Ele reformou o cemitério do Porto também, o Elias. Virou um ponto turístico o nosso cemitério, né? Acho que é bonito. Já preparei para os outros. Eu vou te perguntar também sobre aquela balsa que funcionava. O pessoal que é pescador está me cobrando isso. Pergunta direta, né? Eles gostariam que você fizesse uma ponte lá. Muito bem, continuamos aqui com o nosso programa Acabou-se a Buia, entrevistando o prefeito reeleito do Porto Amazonas, né? Prefeito Elias, né? E na frente aqui nós temos o futuro prefeito, Christopher, né? Já vamos preparando o pessoal do Porto aí para votar daqui uns anos o Christopher, viu? Eu já estou fazendo, eu sou o maior cabo eleitoral dele. Preparando aí. Então termina o assunto que o senhor estava falando, né? Sim. Sobre o parque. Vamos tentar ser mais breve aí, né? A gente, quando comenta desses projetos, desses parques, a gente se empolga porque é algo que vai colocar Porto Amazonas um dos maiores destinos turísticos, sem sombra de dúvidas, aí no Paraná e no Brasil. Eu falo isso
com uma certeza muito grande e com o apoio que nós conseguimos aí junto ao governo do estado, apresentando tudo isso. O projeto da Ponte Preta, né, foi elaborado pela Universidade Federal, né, esse grupo que está fazendo os trabalhos junto... Vai ser um parque aproveitando essa ponte aí, uma ponte histórica aí. Então nós fizemos esse... A ferrovia parou em 1970. Exatamente. E o que acontece hoje? Então nós fizemos esse convênio com a Prefeitura da Lapa. A Prefeitura da Lapa, junto com os proprietários, concordaram em ceder essa área para o parque. São 25 hectares do lado da Lapa. E do lado do Porto serão mais 30 mil metros quadrados. Do lado do Porto será um parque urbano, seguindo aí os parâmetros dos parques urbanos do estado do Paraná. Porém, será interligado por essa ponte, nós vamos restaurar essa ponte, vai ser utilizado para travessia de um lado para o outro, a pé, né, para pedestre e para ciclistas. Certo. E do outro lado, Eduardo, da ponte até a PR, a rodovia, que vai lá dar mais ou menos ali uns 2 quilômetros, mais ou menos. Nós aí negociamos, né, fizemos aí uma parceria com os proprietários, 150 metros de largura, uma faixa ali acompanhando o rio. Nós vamos criar um parque onde haverão trilhas acompanhando todas as corredeiras, um parque linear, onde tem lá um morro que é muito bonito. Nós, como jovens, com o pai do Christopher, nós... Nem falo o que vocês faziam lá, mas tudo bem. Nós íamos caminhar junto com as aulas lá e passear. Iam com as namoradas também ou não? Não, só com as colegas de turma, mas com os professores juntos. Então tá bom. E de um lado... Pessoal, aí, né? sempre fomos muito sérios. Então. E de um lado do rio, Porto Amazonas, bairro Sul América, do outro lado, Lapa, que a gente chama de Morro do Cristo. Tem um desnível de mais de 75 metros de altura. Desse morro, nessa montanha, lá de cima, do lado da Lapa, a gente consegue visualizar toda a cidade de Porto Amazonas, todas as corredeiras, inclusive a ponte, essa ponte. Então vai ser um mirante lá. Será feito um mirante que vai ser com toda essa visão. Inclusive hoje estávamos trabalhando, já estamos correndo. De repente, no futuro, até um teleférico com a travessão. Já estamos com o projeto pronto, primeiramente de uma tirolesa. Uma tirolesa. Uma tirolesa. Vai estar são mais de aproximadamente ali 450 metros, que ele vai ligar de um lado do outro, um desnível ali, né, com esse desnível, apenas que as pessoas, né, os mais corajosos, poderão cruzar, né, de um lado para o outro com uma tirolesa. Então esse projeto está pronto, já estamos com alguns padrinhos aí para arrumar os recursos e acreditamos que junto com a implantação desse parque haverá também essa tirolesa e todo esse caminho, essas trilhas. E lá pela rodovia será acessado esses mirantes e essa tirolesa de carro lá pela rodovia, porque esse a área maior do outro lado. Vai encostar lá na rodovia, na PR-427. Certo. Então não existe nada na região parecido com isso, com tirolesas, com ciclovias, todas por dentro das áreas da APP. Então tudo isso de uma forma projetada de forma sustentável. Previsão de início dessas obras? Temos previsão aí, o recurso está garantido, já foi pré-aprovado esses projetos. Todo estadual, o recurso, uma parte municipal. Esses recursos são todos, esses dois projetos são pelos recursos da óleo da Petrobras. Certo. Né? E o terceiro projeto, que é o da Praia. Quanto que vai ser esse aqui, o valor disso aí? Aproximadamente 5 milhões de reais. Certo. Somando os dois, dá uns 10 milhões. Aproximadamente 10 milhões de reais com 2 parques que serão lindos. Do lado de Porto Amazonas, pretendemos fazer outro parque ali, com o objetivo de preservar as corredeiras. Aproveitando isso, uma das maiores brigas que eu já tive na minha vida foi quando eu assumi, e já estava em fase de início de obra 2 CGHs dentro do quadro urbano que destruiriam todas as corredeiras do rio. Explica para o pessoal o que é CGH. É uma central, né, uma pequena central hidrelétrica, certo, que eles desviam o canal do rio, fazem um canal, fazem um talude, né, um morro de pedra desviando do rio, e a parte de baixo ele seca. E geraria lá 2 empregos em cada um. Isso dentro do quadro urbano, destruindo as principais corredeiras e as quedas. Depois de 1 ano e meio de briga, de luta, e com o apoio do IAT e também da Universidade Federal, nós conseguimos reverter o processo e aí tombar até como patrimônio natural de Porto Amazonas essas corredeiras. Muito bem. E vai nos transformar em parques sustentáveis, né, para
preservar e garantir aí para a prosperidade desses parques, né? E avançando lá mais para cima, no parque, no lago, com a formação do lago da barragem, né? Nós já conseguimos aí, né, já com o auxílio dos proprietários das fazendas que tem ali para cima do bairro Sul América, ali a fazenda Aras Valente, ele juntamente com a fazenda Caiacanga, eles doaram, né, formalizando. Antigamente tinha uma estrada de acesso, essa estrada foi fechada durante anos, e agora, com um bom diálogo, com uma boa conversa, a gente conseguiu a doação agora dessa estrada, que já está em fase de registro, no registro de imóveis, aonde será o acesso público ao lago. É uma estrada de 7 quilômetros para pescaria, que vai passar na Ponte Preta e vai até a Prainha. Nesse parque lá da Prainha, então haverá uma praia artificial com aproximadamente 450 metros de praia, uma faixa de areia, bosques, terá o estacionamento, restaurante, rampa para parapentes. Eu lembrei da praia que eu frequentava, Santa Terezinha. Santa Terezinha. Você conhece a praia de Santa Terezinha? Eu tive em outras para baixo ali, próximo ali. Fabulosa, melhor que a de Foz do Iguaçu. Nós tivemos, até pegamos, né, nesse mundo nada se cria, tudo se copia e se adapta, se né? for bom, você adapta, na realidade. Se adaptamos a alguns projetos. Né? Exatamente. E fizemos isso. Então, e com a Universidade Federal, né, o grupo da Universidade Federal, que são formados por 15 doutores em várias áreas, estamos fazendo esses projetos que são magníficos. E só para fechar, para falar nisso, então, além de nós termos aí acesso a esse local, poderemos ter aí esportes náuticos, esportes, né, tanto para caiaque, jet ski, barco, e mais, o que vai ser ali a cereja do bolo. Soltando os barcos e acessando pelo rio, pelo barco, pelo lago, com a formação do lago, ele pegou o nível do rio Papagaio lá em cima. Nós poderemos ter acesso ao rio Papagaio de barco, de caiaque, de jet ski, ou seja lá do que for, ao rio Papagaio pelo lago. Então nós poderemos ter o acesso ao rio Papagaio e passar, né, por baixo da ponte dos arcos, onde hoje tem lá a ferrovia. Então, esse será mais um grande, né, local de visitação e inclusive para banho. Hoje, como se falou, o Rio Iguaçu, a gente sabe que provavelmente não vai dar balneabilidade à água do Rio Iguaçu, porém o Rio Papagaio é um rio bonito, limpo, com areias, né, branquinhas, e lá poderá não só fazer esse turismo, passando por baixo da Ponte dos Arcos, como também poderá ter esse acesso, né, aí para o banho dos visitantes. O pessoal da região metropolitana de Curitiba tinha que priorizar a limpeza e a recuperação do rio. O rio Tamisa, em Londres, por exemplo, eles levaram não é porque é a Europa, porque eu não fico babando em cima de Europa, de América do Norte, ou dos países mais ricos, vamos dizer assim, e não considero o Brasil um país subdesenvolvido. O Brasil é um país em desenvolvimento. E não é país de terceiro mundo. Eu não sou cidadão do terceiro mundo, você é cidadão do terceiro mundo? Não. Nós somos cidadãos do primeiro mundo, como todo ser humano. E Paraná é modelo sim, em sustentabilidade. Sim, então. E eles levaram 100 anos para recuperar o rio Tamisa, e o esturjão, que ele produz um caviar, as ovas do esturjão, ele voltou e o pessoal pode pescar depois de 100 anos. Não precisa 100 anos aqui para o Rio Iguaçu. A Sanepar, o esgoto, a água e esgoto de Porto Amazonas é da Sanepar. Que eu saiba, não tem nenhuma cidade, ou tem uma ou duas cidades no Paraná, ou poucas cidades, que a água e o esgoto não são da Sanepar. Né? Ela é responsável pelo esgoto. Então, eles têm que tomar uma providência. Então, eu gostaria de até destacar aqui, Eduardo, alguns pontos importantíssimos. Porque e até estratégias, né? Sim, passa pela Lapa, passa por Araucária, passa por Balsa Nova. Nasce lá em São José dos Pinhais, né? Nasce em São José dos Pinhais. Curitiba, Balsa Nova, então, Campo são Largo. Vários municípios, sim, que têm o Rio Iguaçu, sim. Tem que ser responsabilizados. O que a gente, durante todo esse tempo, a gente construiu uma grande parceria com a Sanepar e, como você falou, o Paraná tem investido muito, né, tem melhorado muito e tem ampliado.
E eu vi uma grande oportunidade e uma estratégia, inclusive, de trazer recursos para o município, mas também ter esse olhar, um cuidado maior para o Iguaçu, com um grande projeto que está em fase de implantação. Porto Amazonas vai fornecer a água do Rio Iguaçu para Curitiba. Nos próximos 2 anos, Curitiba vai estar recebendo a água do Rio Iguaçu captada em Porto Amazonas, no lago da barragem. Então, se você vai usar essa água, você vai começar a cuidar desse rio e vai ter um cuidado maior. Isso é extremamente importante. Olha essa notícia aí. Isso é uma notícia em primeira mão, da nossa Rádio Cruzeiro. Então, além de... Atenção, pessoal de Curitiba e região metropolitana. Vocês vão tomar água do Rio Iguaçu, já pensou? Que beleza? Então, inicialmente, o projeto para a captação da água, para levar para as indústrias, para liberar água, mas existem tratamentos, né? Eles estão já estudando tratamentos que serão utilizados aí no segundo momento para consumo humano, né? Mas com isso, e também através desses recursos que estão sendo indicados para investimento no Rio Iguaçu, através do derrame de óleo da Petrobras, começou, né, se formou ali uma comissão de estudo e começou-se a trabalhar, com o objetivo de cuidar melhor do Rio Iguaçu. Certo. Inclusive tem um grande projeto que iniciou-se lá com o Cláudio Stabile, que era o presidente da Sanepar, que eu estive várias e várias vezes com eles lá, discutindo com eles e planejando, né, investimentos. Está em fase de implantação um projeto que vai interligar, através de um corredor de biodiversidade, Curitiba a Porto Amazonas. Serão 65 quilômetros de ciclovias acompanhando a área de APP do Rio Iguaçu. Será um grande projeto onde trará aí visitantes e investimentos na área, né, ambiental e sustentável. Já não era sem tempo de pensar em termos disso. Então, Palmeiras também tem que pensar em termos disso, em termos de sustentabilidade. Então, são várias ações, em termos de turismo. Exatamente. Sentido, então, hoje, é aquela história. Antigamente, se via uma capivara, queria matar. Se via um veado, queria matar. Né? Hoje se entendeu que preservar traz recursos, traz dinheiro, dá lucro para a população. Certo. Esse é o caminho. Né? Prefeito, vamos fazer uma pausa aqui. Nós vamos voltar agora, nesse instante, sobre o museu. Qual é a ideia desse museu? Museu histórico. Qual vai ser o tamanho desse museu? Quem que está dando assessoria? Sim, nós... É numa casa preservada? Ou vai ser construído? Quando nós assumimos, tínhamos o antigo Clube Operário, no teu tempo lá do pai do Christopher. Eu acho que eu fui dançar lá no clube algumas vezes. Ali próximo da minha casa, ali é um antigo clube ali, né? Era uma sociedade, acabou ficando ficando somente em ruína e ficou as 4 paredes. E ele é um dos prédios mais importantes na parte histórica da cidade, né? E nós tombamos ele também ali, né? Tombamos não como patrimônio através lá, incluindo dentro do acervo nacional. Mas nós fizemos um decreto para preservá-lo, né? E nós entramos com esse decreto ali e com o processo de compra pelo município, né? E agora, né, já com esse decreto de utilidade pública e já com a posse desse imóvel, estamos investindo R$1 milhão para a restauração daquele local, aonde vai abrigar aí o museu. As obras iniciaram esta semana, estão lá exatamente... Previsão de entrega? 6 meses. Tá, e vai ter também a parte relativa ao rio? Sim, o objetivo principal é resgatar os pertences e a história, né, desde a época do tropeirismo, que Porto Amazonas fez parte do tropeirismo, a parte da navegação e a parte da ferrovia. Então, já existem vários acervos, vários objetos que já estão guardados, que já foram doados pela população, que já estão num local seguro, e esse espaço, né, que vai dar aproximadamente ali uns 700 metros quadrados de área construída, onde a gente vai alocar, guardar, né, e disponibilizar para visitação. Então é um local que a gente pretende preservar, né, a história e também aí dar a oportunidade para que as próximas gerações aí garantam, e né, quem não tem história não tem passado e não tem futuro. Não, então a gente se alicerça na nossa história. Exatamente. Então, esse investimento começou, temos prazo de 6 meses para conclusão,
e até o final do ano pretendemos, no aniversário de Porto Amazonas, dia 9 de novembro, estar Então vamos lá na Rádio Cruzeiro fazer Voltando só um pouquinho, me permite? Falando sobre sustentabilidade, você falou também sobre obras, nós conseguimos, depois de mais de 30 anos, conseguimos um recurso de quase 7 milhões, estamos construindo, em parceria com a Sanepar, uma nova estação de tratamento de esgoto do Porto Amazonas, prevendo já um aumento de mais de 200% de crescimento da cidade, que agora com nova tecnologia... E vai se localizar onde? Um terreno ali para baixo, né, da área urbana, onde era a antiga curva do Bétega, lá para baixo, uma área fora da cidade. Então, onde tem hoje essa estação de tratamento, ela vai ser desmanchada, aquela estação, e ela vai ser incluída dentro do parque urbano ali do Cais. Certo. Então, é mais um grande investimento, né, em parceria da prefeitura junto com a Sanepar, para ampliação, né, e de tratamento da cidade. Certo. E sobre o que o pessoal tem me cobrado, os pescadores de Palmeira aí, que muitos têm rancho, ou gostavam de atravessar o rio, para que tinham os pesqueiros, etc. e tal, né? Ali a questão da balsa. A solicitação deles é que seja construída uma ponte. Inclusive, eles sugeriram que o senhor pudesse conseguir esses dormentes aí, não é só os dormentes, os trilhos da rede ferroviária, se é que ainda existem alguns. Não tem mais nada. Abandonados, não tem mais nada. A balsa é um dos grandes problemas que até hoje nós não conseguimos resolver. Primeiro porque ela tem que ser resolvida em parceria entre o município de Porto Amazonas e Lapa. A balsa, quando nós entramos, ela foi interditada no início da nossa gestão pela Marinha. Certo. Porque a má utilização, na verdade, acabou sendo colocado caminhões em cima e ela comprometeu a estrutura, a qual já estava, né, podre, né, toda a estrutura de ferro ali, e ela comprometeu, e a Marinha veio, interditou e retirou a balsa da água. Então foi interditado pela Marinha, inclusive a prefeitura foi multada por isso, porque estava, né, com a balsa... As duas prefeituras? Só Porto Amazonas. Só Porto Amazonas. Porque era só Porto Amazonas que operava. Lapa nunca quis operar a ponta e nunca assumiu. Certo. Só Porto que assumiu. E Porto Amazonas foi multado. Inclusive nós tivemos vários casos lá até mesmo de afogamentos no rio, porque a balsa funcionava das 8 da manhã às 5 da tarde. À noite as pessoas vinham, às vezes a balsa estava do outro lado do rio. Vários casos, nós temos, eu lembro pelo menos tentavam 3 afogamentos, que as pessoas se jogavam no rio para buscar a balsa, para passar com o carro, olhavam achando que o rio é estreito, não, isso aqui eu cruzo brincando o rio Anato, e acabaram se afogando. Então, são várias questões que são preocupantes. Então, o que aconteceu? Foi interditada essa ponta, né, a balsa, foi retirada da água pela Marinha, e desde então, eu já procurei várias vezes o prefeito Lapa, é um amigo, tudo, mas ele falou que para eles não tem interesse. E o que ali é importante para quem não conhece, não entende e explicar melhor. O que é a queixa, né, ali das pessoas que precisam dessa ponte? Da cidade até a balsa, ela tem 9 quilômetros de rio somente. Porém, quem vai lá para as localidades do lado da Lapa, por exemplo, lá Vista Alegre ou até lá o Santo Amaro, para poder chegar ao porto, quem vem de Palmeira, lá, ou do porto, para chegar lá tem que fazer mais ou menos uns 30 quilômetros de estrada de chão. Então, se cruzasse por dentro, 4 quilômetros estava lá. Só que o que aconteceu? A gente tentou várias tratativas, o prefeito lá para eles não tem interesse em investir lá, e não houve assim uma parceria. Então, a maior parte das pessoas que usam são do município da Lapa, recolhem impostos para Lapa, né? E sempre o Porto Amazonas assumiu tudo. Hoje uma balsa que dê condições de travessia e que possa suportar um certo peso, tá ainda cerca de 6 milhões de reais. 6 milhões? Uma balsa com estrutura razoável. Barbaridade. E daí não é só a aquisição da balsa. O problema é o seguinte, se nós for pôr uma balsa, nós já fomos notificados pela Marinha do Brasil que nós temos que ter balseiro dia e noite. O balseiro é um profissional que ele tem a periculosidade, ele vai receber adicional no turno, e é por plantão, por turno. Então nós teríamos que ter no mínimo 5 funcionários. 5 funcionários aí a 3 mil reais, 4 mil reais hoje, por somar tudo, né, os encargos, 4 mil reais é o preço quase de um enfermeiro.
né? E que só o Porto teria que assumir porque o Lapa não quis assumir. Então, não só o recurso... Não era para mais comprar, barato fazer uma ponte, então? aí é que está, só que devido à distância entre a Ponte Branca, são 9 quilômetros somente, e a gente não existe, é um recurso para construir uma ponte, eles estão trabalhando, a Prefeitura de São João do Triunfo com Lapa, eu não lembro bem certo, pode ser que esteja errado, não tenho certeza, mas vai custar mais de 10 milhões de reais uma ponte. Então, o governo do estado, ele olha o custo-benefício e a utilização. O município de Porto Amazonas não tem condições de construir uma ponte dessa. Certo. Então, esse é o grande problema. Essa semana, inclusive, numa reunião que lá em Foz do Iguaçu, inclusive, Eduardo, estivemos lá com o deputado o Toninho Vancha, que é o deputado que apoia tanto o município de Porto Amazonas como o Lapa, né, em São João do Triunfo. Eu fiz uma reunião lá com ele, com os assessores deles, e apresentei, inclusive, essa demanda. Nós apresentamos junto lá a Receita Federal para ver a possibilidade de nós conseguirmos uma balsa junto à Receita Federal para colocar ali. Mas isso, vamos dizer assim, fizemos essa proposta, o deputado nos levou. Existe alguma balsa assim? Existem balsas lá que são apreendidas lá por causa de contrabando, de tráfico, né? Então tem balsas. Daí seria o custo do transporte. Né? Mas ainda eu volto a bater que o maior problema e a dificuldade é o custo de manutenção. Então esse é um assunto que tem que ser discutido ainda entre a Prefeitura de Porto e lá, mas Porto Amazonas tem, pelo censo, 4 mil habitantes. Agora, não poderia instalar essa balsa, conseguindo ela em doação, e cobrar um pedágio? Teria que ter uma empresa, mas o custo, você vai ter lá a travessia de 10, 15 pessoas por dia. Não tem viabilidade, uma empresa para poder ter, porque daí, para poder ter ali, são várias exigências. E ali o custo, né, a utilização, ela não teria um fluxo suficiente para manter, não se paga. Então esse é um grande problema que até hoje nós não conseguimos resolver com o prefeito da Então, pessoal, os pescadores aí que me cobraram isso, tá aí a resposta, né? Não foi na administração, nada é fácil, né? Não, é fácil, e também como é uma parceria... Mas aí os prefeitos estão aí para resolver, né? Com a sua assessoria, né? Estou aí à disposição, né, para discutir isso e né, o que couber ao lado de Porto Amazonas, eu já sempre coloquei. E como eu falei, a maior parte das propriedades do outro lado do rio, eles recolhem os impostos para Lapa. Né? Então, a Lapa teria assim, uma obrigação muito maior de aportar recursos do que Porto Amazonas. Teria que fazer um lobby dos produtores ali da região, dos moradores da região. E Lapa é 10 vezes maior que Porto Amazonas na sua arrecadação. Então, né? Então são questões que às vezes não é que a gente menospreze aí o interesse das pessoas ou o direito das pessoas, não é isso. Mas na gestão pública a gente tem que ver custo-benefício, o que é extremamente necessário, né? E sustentabilidade. Isso tem que ter esse olhar de gestor. Então não é pouco caso, não é negligência, não é nada disso, mas é uma questão de gestão. Muito bem, então nosso programa vai para o final. Nós agradecemos muito a presença aqui do prefeito Elias, do Porto Amazonas, o prefeito Elias Jacide Gomes da Costa, de tradicional família política lá do Porto Amazonas, né? Eu conheci o seu tio Leonardo, a esposa dele, somos colegas, ela é professora, foi professora, né? A filha dele é professora. Minha prima está aí, a Márcia, um abraço para a Márcia. Né? Abraço para a Márcia também. Né? Aliás, um abraço para o meu dileto amigo Vilmar. Né? Como é que é a história aí do 22? O que é 2 patinhos na lagoa? Como é que é isso? Precisamos conversar aí. Tá? E agradeço muito e as suas considerações finais aí. E espero receber aqui daqui uns meses para contar mais novidades e nas inaugurações de todos esses projetos aí. Agradeço a oportunidade, só tenho que dizer aqui que Deus tem abençoado muito a nossa terra, tem aberto portas, né, e temos aí um apoio muito forte por parte do governo do estado e parcerias fortes, e nós estamos muito esperançosos, né. Eu brincava, eu até brinco agora, porque era a época de campanha, por isso que eu tinha prometido ser um pouquinho mais light a minha gestão, agora seria concluir mais
as obras que nós já tínhamos iniciado, né, sobre calçamentos. Nós vamos fazer aí mais de 15 quilômetros em estradas rurais, inclusive essas estradas de acesso ao lago. Com calçamento. Com asfalto. Com asfalto? Você vê o quê? E dá para dizer quais localidades que vão ser? Nós vamos fazer a Rota das Frutas, que vai ligar a Vila Reis ali, quadro urbano, até o Castelhano. Já está o recurso, nós conseguimos um recurso junto com a Itaipu e a outra com uma repasse aí da SEAB, da Secretaria de Abastecimentos na Agricultura, e a outra também aí com o Governo do Estado, que vai interligar ali o bairro Sul América até o parque lá da Prainha no lago, né? Certo. Então são grandes investimentos, são mais de 20 milhões em pavimentação, que vai interligar aí grandes investimentos e geração de renda. Temos essas grandes parcerias com a iniciativa privada, e foi brincado, né, sobre a questão de Vitimarsul, mas com certeza nós temos aí esses projetos a médio e longo prazo. Porto Amazonas hoje já está em outro ritmo, né, está com uma outra pegada, está de uma outra forma, e isso volto sempre a dizer que Deus tem posto a mão, e um trabalho, né, forte da gestão, do executivo, do legislativo, de funcionários. Nesses próximos anos, muita coisa boa vai acontecer em Porto Amazonas. Então tá bom, sucesso para você, prefeito, para o pessoal do Porto Amazonas, um grande abraço. O Christopher, abraço. O Christopher, tá aí, ele pediu muito, várias vezes, e está aqui, né? Bom, agradeço a oportunidade, agradeço de coração. Eu acho que também é para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho e do que é Porto Amazonas, atraindo também investimentos, né? Hoje, com essas alternativas, precisamos de reestruturar a cidade. Temos aí já projetos para voltar da parte da habitação, hotel, construímos um restaurante de frente com a biquinha, onde vai ser um local ali de degustação de vinhos, um comércio ali também de frente com o rio, do lado do parque. Né? Todas essas estruturas nos próximos anos estaremos pondo em prática. Muito bem, olha aí, Zinho, o prefeito não me deixou, o Zinho é um amigo que sempre fala, deixa o entrevistado falar, né? Hoje o prefeito falou mais do que eu. Hoje ele caiu do cavalo, né? Hoje ele caiu do cavalo. Para se falar mais. Abraço para todo mundo e acabou-se a buia. Obrigado, um abraço. Falou, prefeito, muito bom, obrigado. Hein? Obrigado a vocês. Queremos ver em loco